Olá, sextusanos, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa videoaula com uma dica importante aí. Para quem já foi até a escola e buscou seus livros didáticos, ok. Para quem não foi ainda, gente, vamos lá buscar os livros didáticos. Então a gente percebeu que tem vários livros didáticos ainda lá de alunos que não foram buscar. Vocês, do sexto ao nono, podem os alunos mesmo irem buscar o livro didático. Claro, se vocês moram próximo da escola e se o responsável de vocês libera vocês irem buscar. Pode ir tranquilamente com máscara, tá? Tem que ir com máscara, não andem aí pelas ruas sem máscara e busquem o livro didático de vocês, porque agora, quando a gente iniciar o caderno volume 2 da REME, a gente vai estar utilizando como material de apoio de estudo de vocês. Então, por favor, agilizem quem não pegou ainda os livros didáticos. Eu trouxe aqui para mostrar os dois de geografia. A turma da manhã utiliza essa coleção aqui dessa corzinha laranja, geografia espaço, homem espaço, e as turmas da tarde utilizam esse aqui que é da nova coleção, Araribá mais geografia, ok? Então, na próxima semana aí a gente já vai estar fazendo a utilização desse material. Então, agilizem, se organizem para buscar. Então, dito esse recado, a aula de hoje a gente ainda não vai começar as atividades lá do caderno 2. A gente vai fazer uma revisão das primeiras atividades que a gente fez no ano, que são as atividades diagnósticas. Isso mesmo. Semana passada eu estive na escola fazendo a correção dos cadernos de atividades diagnósticas. Então, a partir dessa correção, eu consigo ter uma dimensão de como vocês foram aí em relação a esses conteúdos que são essenciais, são importantes que vocês tenham aprendido. Relembrando, quando eu falei para vocês, a videoaula explicando sobre as atividades diagnósticas, eu disse que não tinha por objetivo nota. Porém, a gente tinha um objetivo de entender como vocês estavam em relação a esses conteúdos do ano passado. Ou seja, vocês que são do sexto são conteúdos do quinto ano. Então, essa aula, ela é relacionada a isso. Eu consegui compreender o que vocês tiveram mais dificuldade lá nas atividades de diagnóstico e o que vocês tiveram menos dificuldades. Então, vou trazer algumas explicações aqui em relação a isso. Então, de forma geral, queria dizer para vocês se lembram que eram 4 atividades a serem respondidas. Nessas 4 atividades, vou colar aqui que eu fiz uma anotação. Isso eu tô falando dos 3 sextos anos, tá? Sexto A, sexto B e sexto C, de forma geral. Atividade 1, 14 alunos erraram ela. Então, né, não foi assim tão ruim. A atividade 2, apenas 6 alunos erraram. Então, quer dizer que a atividade 2 foi bem tranquila aí no geral, né? Porque às vezes o erro, 6 alunos terem errado, foi uma falta de atenção, algo relacionado a isso. Então, não é tão agravante. Atividade 3, 30 alunos erraram. Então, aí a gente já tem que prestar atenção nisso, porque foi um quantitativo grande de alunos que erraram. E atividade 4, 35 alunos erraram. A mesma coisa. Um grande número de alunos erraram, então a gente tem que dar atenção para esse conteúdo que tinha nessa atividade. Bom, então ok. Então eu vou retomar aqui algumas coisas, atividade 1 de forma bem geral, porque não foi um número tão grande de alunos que erraram, mas a gente vai focar principalmente na atividade 3 e 4 que tiveram mais erros. Ao final desse vídeo eu vou passar vou propor uma atividade para essa aula em que vocês devem desenvolver essa atividade para ajudar aí um pouco no que a gente pôde perceber que teve de dúvidas, ok? Então, como vocês já entregaram o caderno de atividades e vocês não têm mais aí com vocês, então eu vou tentar mostrar aqui para vocês relembrarem o que era, né? Porque já passou um tempo, às vezes vocês não lembram mais o que é a pergunta 1 e tal, né? Então, vamos lá, na pergunta 1... Só para vocês lembrarem, a gente vai ter que ficar essa dinâmica um pouco escura aí para pegar a imagem aqui da TV.
Na atividade 1, a gente tinha 2 imagens a serem analisadas. Então, a chamada aí da atividade, ela dizia assim, eu vou ler aqui que fica melhor. Eu tenho impresso aqui, acho que fica melhor para eu ficar direcionada a vocês. Leia o texto e observe as imagens a seguir. Depois responda a questão 1. O crescimento das cidades e o crescimento econômico que acompanhou o processo de industrialização, modernizando o Brasil, não trouxe, entretanto, melhoria nas condições de vida de toda a sociedade. Ainda hoje, grande parcela da população brasileira não tem acesso a moradia, saúde e educação de qualidade. Aí aqui a gente tem 2 charges. A primeira charge, a gente tem um pai com um filho, como se estivesse numa região da cidade que tem menos investimentos aí, que a gente pode perceber que a vida é um pouco mais simples. E aí eles estão olhando para o outro lado da cidade, que a gente vai perceber já outra dinâmica aí, com prédios, então tem mais investimento. O filho fala para o pai aqui, pai, eu quero morar naquele mundo, como se existisse um outro mundo lá do outro lado. A outra charge, ela traz outra questão aí, também relacionada a pai e filhos, filho e mãe, né, aqui. Filho, iPad para você. Aí aqui do outro lado a mãe diz, filho, você vai e pede, né, aqui o semáforo simbolizando o carrinho que vai fazer o pedido no semáforo. Então, a pergunta é, com base no texto anterior, podemos indicar que as imagens representam. Então, a gente tem que ter a atenção no que estava dizendo tanto no texto como nas imagens. As alternativas. Então, a gente tem as alternativas que nos distraem e a alternativa correta. O investimento em tecnologia. Algum lugar está falando isso? Está falando sobre investimento de tecnologia? O texto, lembrando, o texto lá falou do desenvolvimento das cidades, da industrialização e que nem todas as pessoas tiveram acesso à qualidade de vida. B, o padrão de vida semelhante? Não, né? Nada a ver. C, a desigualdade socioeconômica? Vamos ver a D, né, para tirar. A habitação adequada? Tá só falando sobre habitação adequada? Não, ou seja, é a C. Os erros que eu pude perceber, os alunos responderam a investimento em tecnologia. Então, por isso que eu disse para vocês, para mim, esses erros têm relação à falta de atenção. Então, o aluno vai lá, às vezes não lê o texto, não assistiu minha videoaula, porque eu expliquei questão por questão na videoaula, e aí foi lá e só olhou essa segunda charge que está falando de iPad aí às vezes pensou que tinha alguma coisa relacionada à tecnologia. Mas não, as respostas erradas foram sempre aqui na alternativa A. Então aí tem que prestar atenção nessa questão aí. A atividade 2, a gente não teve grandes problemas aí. Lembra aquela que falando sobre as características sociais de dança que compõem aí a identidade das pessoas. Então, a partir da nossa formação, da nossa identidade. Não tivemos problemas com isso. A questão 3, foi a que eu falei para vocês que a gente teve um total de 30 erros. A questão, ela faz um comparativo de gráficos e imagens. Bom, vamos lá. Observe o gráfico e as fotografias a seguir. Depois responda a questão 3. Vamos observar aí que aqui a gente tem um gráfico em pizza. Aí eu queria chamar a atenção para vocês, porque a gente tem vários tipos de... A gente não tem só um tipo de gráfico, não. A gente tem vários tipos de gráficos. A gente tem gráficos em barras, gráficos em linhas. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico em barra, que eu tô pegando o material do Educa Mais Brasil, só pra gente ter uma ideia. Aqui a gente tem em colunas, aqui a gente tem o gráfico em vertical, colunas verticais, aqui a gente tem linhas, gráfico em pizza,
gráfico em área, que já tem um outro modelo em dispersão, em redes, histogramas e assim vai. Infográficos, são vários tipos, mas os mais usuais são esses em colunas, linhas e em pizza, que no geral a gente vai encontrar aí nesse tipo de prova aqui no Ensino Fundamental 2. Como que a gente faz a análise desse gráfico? Bom, esse gráfico é o que estava lá nas atividades. O primeiro de tudo, a gente tem que saber sobre o que o gráfico estava falando. Então, para isso, qual é o tema? No título, Brasil, população urbana e rural. Essas informações são de 1940 e 2013. O gráfico em pizza, aqui no caso, ele vai trazer duas informações, que vai estar aqui na legenda. Essas duas informações população rural e população urbana. A população rural vai estar na cor mais escura, a população urbana na cor mais clara. Então a gente vai perceber aqui que com o passar dos anos de 1940, a gente tem uma população maior rural, que nós temos 69%. Já em 1970, esse 69% passa para 44%. E assim por diante vai diminuindo. Então, de 69% em 1940, em 2013, a gente tem 15% de população rural. E aqui, a população urbana de 31% em 1940, em 2013, ela aumenta para 85%. Então, aumenta bastante. Então, assim que a gente vai fazer a análise, a gente vai ter que ver todas as informações que estão dispostas no gráfico. Então, a gente começa pelo título para saber sobre o que ele está falando. Aí a gente vai para a legenda e aí vai ler as informações aqui no gráfico em si. Além do gráfico, a gente tem duas imagens aqui que eu expliquei para vocês lá na videoaula. Uma imagem, a gente tem um bairro. Essa fotografia mostra um bairro em Recife, Pernambuco, com casas feitas de pedaços de madeira, sem calçamento, onde se observa esgoto escorrendo entre as moradias, né? Então dá para se perceber aqui a composição das casas não é de alvenaria. Então é uma formação de bairro diferente, né? Sem estrutura nenhuma básica aí, sem saneamento básico, provavelmente o sistema de fiação de energia elétrica é bem dificultoso, com vários tipos de problemas aí de clandestinidade. E aqui do outro lado a gente tem uma outra dinâmica de composição aí de estrutura de bairro. Essa fotografia, aqui na legenda, mostra parte de um bairro da cidade do Recife, Pernambuco, com casas de alvenaria, que é, né, já com casas de tijolo, concreto, rua asfaltada, calçada para pedestres e rede elétrica, né? A rede elétrica toda ok, e sistema de esgoto também, porque a gente não tá vendo o esgoto aí, né, passando no meio da rua. E a gente já vê carros também aqui. Então tá fazendo um comparativo de um bairro na mesma cidade, mas de bairros com estruturas totalmente diferentes. A pergunta: ao relacionarmos as informações do gráfico com as fotografias, verificamos que isso é uma questão muito importante, porque a gente tem que relacionar a nossa leitura do gráfico com as fotografias. Verificamos que o aumento da população rural motivou a migração campo-cidade e possibilitou a ocupação das áreas da cidade que ofereciam infraestrutura adequada e melhores condições de vida. Será que todas as pessoas tiveram acesso a melhores condições de vida? Será que é isso mesmo? Tá, vamos lá. B. A diminuição da população rural pode ser explicada pelo êxodo rural, processo que levou a população do campo a migrar para as cidades e ocupar áreas com infraestrutura inadequada. Bom, pode ser, né? Vamos ler as outras. C. O aumento da população nas cidades não tem relação com a migração campo-cidade.
E as questões de desigualdade social estão relacionadas apenas à falta de qualificação profissional. Não, né? Porque ele está dizendo que não tem aumento da população na cidade não tem a ver com a migração campo-cidade. Então, da onde essas pessoas surgiram? Brotaram da terra? Não, né, gente? Não tem como. Então, não. E a segunda coisa que ela não está correta é que as questões de desigualdade social têm a ver só com a qualificação profissional? Será que é só isso que relaciona? Só porque a pessoa não tem qualificação profissional que ela não vive bem, que ela não mora bem? Não, não é isso. São uma diversidade aí de questões que influenciam a isso, né? A diminuição da população nas cidades está relacionada ao movimento de retorno ao campo, que ocorreu na década de 1970, dadas as precárias condições de vida e infraestruturas urbanas. Diminuição da população nas cidades, é isso que aconteceu? É isso que a gente viu no gráfico? Não, né, gente? Então, vamos lá reler a B. A diminuição da população rural pode ser explicada pelo êxodo rural. Êxodo rural seria um movimento de saída das pessoas do campo para a cidade. Quando o quê? Quando as pessoas não tinham mais boas oportunidades de vida ali no campo, estavam perdendo suas terras, e aí na cidade estavam tendo várias ofertas de emprego, então eles foram para a cidade, não foram tipo assim, a gente pensar em Êxodo, a gente pensa na história da Bíblia, né? Mas não é tipo um grupo enorme de pessoas ao mesmo tempo, assim, saíram todas juntas e foram para a cidade. Não é assim, a gente está pensando numa temporalidade grande em que grupos, uma família ali, outra aqui, uma pessoa ali, foi indo embora. Então a gente fala do êxodo rural de uma forma assim, bem ampla, de uma época que as pessoas foram migrando para a cidade. Então a diminuição da população rural pode ser explicada pelo êxodo rural. Sim, pode ser explicada pelo êxodo rural. Processo que levou a população do campo a migrar para as cidades e ocupar áreas com infraestrutura inadequada. Então a pessoa ia procurar emprego na cidade e por muitas vezes ela já não conseguia morar em lugares com toda a estrutura adequada, com toda a estrutura que o ser humano precisa para viver bem. Então elas iam morando nos lugares, nos arredores dos centros da cidade, nas chamadas periferias. Então essa seria a alternativa correta aí. Então eu finalizo esse vídeo aqui, a questão 3, e aí o próximo vídeo eu vou fazer explicando a questão 4. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou passar a proposta de atividade para vocês. Então, focar aqui em mim. A proposta de atividade é que, pensando nessa questão de gráficos, eu quero que vocês façam uma pesquisa, porque o gráfico ele é muito importante de trazer elementos, informações da sociedade, como a sociedade está vivendo, elementos sociais. Essas informações, elas por muitas vezes, elas são de muita importância para a gente poder estudar, analisar aquele grupo social naquela cidade, e os nossos governantes muitas vezes utilizam desses dados até para fazer políticas públicas para nós, para aplicar políticas públicas. Então eles pegam os dados em gráficos e analisam esses gráficos. Então o que a sociedade está precisando? Então, quando vocês fizerem a pesquisa aí sobre gráficos, vocês vão perceber que sempre vai estar trazendo informações sociais. E aí, eu quero que vocês escolham um gráfico em específico e que vocês desenhem esse gráfico. Copiem, como vocês estão vendo lá na internet, copiem esse gráfico numa folha separada, coloquem a fonte de onde vocês tiraram esse gráfico. E aí eu quero que vocês façam uma explicação. Você tem que analisar esse gráfico que você escolheu e fazer uma explicação dele. Explique o gráfico embaixo, um texto. Não precisa ser um texto grande, pode ser um texto explicativo bem rápido. E aí você explica o que você entendeu desse gráfico. Essa é a proposta de atividade de revisão, porque a gente precisa aí entender bem, aplicar a minha explicação, aplicar o entendimento de gráficos, ok? É muito importante aí para essa fase que vocês estão entrando aqui do ensino fundamental 2.
Eu aguardo a participação de vocês na aula e façam atividade e coloquem lá no Caderno de Atividades volume 1 da REME. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a turma e o nome da escola também, ok? Conto com vocês, participem da aula lá com o nome para gerar presença. Tchau, pessoal!